você, companheiro do Procrastination. Estamos aqui hoje numa edição especialíssima, numa data muito especial para a cultura pop, porque Harry Potter está quarentando. Não está quarentenando, está quarentando. Ele nasceu no dia 31 de julho de 1980, então 40 anos aí para o bruxinho, que já não pode mais ser chamado de bruxinho, né? Então, eu, Cláudia Simas, junto com meu amigo Guilherme, também lá do Procrastination, vamos conversar sobre Harry Potter aqui com vocês um pouquinho. Fala, Guilherme. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Guilherme, sou editor aí do Procrastination. E sim, o nosso amado bruxinho, hashtag quarentou. E hoje a gente quer fazer uma singela homenagem a esse bruxo que mudou a vida de tanta gente, não só a minha, mas da Cláudia, de todos os Potterheads espalhados pelo mundo. E a gente separou algumas curiosidades aí do personagem que a gente acha interessante, que muitas pessoas não conhecem, e a gente decidiu separar para vocês entenderem toda a trajetória do Harry até depois da Batalha de Hogwarts, para a gente entender a importância desse personagem. Então, sem mais delongas, vamos que vamos, Cláudia? Vamos começar do começo. Então, Harry Potter e a Pedra Filosofal para mim, é um dos mais importantes, né, de toda a série de livros e filmes, porque apresenta todo esse universo para a gente, toda essa novidade, esse universo mágico, os personagens e a trama toda, ela é colocada e de forma muito eficiente no primeiro livro, no primeiro filme, né? É um dos filmes que foi mais fielmente adaptado, apesar de eu sempre lamentar que aquele comecinho podia ter sido um pouquinho mais caprichado, né? Eu sinto falta do livro, aparece a professora McGonagall na forma de gato tomando conta da Rua dos Alfeneiros, aparece o Sirius Black tentando ficar com o nenê Harry Potter para cuidar dele, e o Hagrid não deixa, e acaba levando o Harry na moto do Sirius, coisa que pouca gente sabe, que a moto, né, aquela motoquinha do Hagrid, ela na verdade era do Sirius Black. Então, tem um comecinho aí que ele já vai direto praticamente pro armário embaixo da escada. O Harry, na verdade, tinha um quarto, isso não aparece no filme, só aparece depois. E já vai direto para o zoológico, não aparece toda essa introduçãozinha mágica, né? E eu sinto muita falta disso, não sei você. Sim, sim. Apesar de que o primeiro filme, eu conheci Harry Potter quando eu tinha 5 anos, que eu ganhei o VHS da Pedra Filosofal. Eu fui a geração que pegou a última fase do VHS, e quando eu vi, já começa com Dumbledore usando o Desiluminador para usar não sei o quê, aquilo para mim já foi ganhando o meu coração, sabe? Eu não sei se é porque eu era criança e foi tudo muito novo o que foi feito, e a gente vê o Hagrid chegando na moto do Sirius, sabe? Toda aquela questão, tipo, desespero das pessoas. Os Potter tinham acabado de morrer, mas até então a gente não sabia de nada, mas tava todo aquele clima de luto e não sei o quê. E aí aí eu vejo o Daniel Radcliffe com aqueles olhinhos azuis, sabe? Acordando com o Duda. Então, por mais que falte essa questão, ao mesmo tempo, eu acho que o filme da Pedra Filosofal, tanto o filme quanto o livro, por dar esse início, ambos conseguem emocionar a gente, sabe? Mesmo que não tenha lido o livro, ambos conseguem tocar nosso coração já nas primeiras cenas. É verdade. Tem uma parte também que eu gosto muito, e que no filme ela passa muito rápido, que é a parte do espelho de Ogezed, né? Ogezed, para quem deixou escapar, é desejo, escrito ao contrário, como se você estivesse vendo no espelho. No alto dele está escrito: eu não mostro a sua face, mas o que o seu coração deseja. Também ao contrário, como se fosse uma língua élfica, né? Como se fosse Mordor, aquelas coisas bem Tolkien, mas não, na verdade é só a frase em inglês escrita ao contrário. E o Harry, ele vê, no livro, ele vê a família dele inteira ali, né? Os avós, parentes, todo mundo os seus antepassados, e ele sente aquela sensação de acolhimento dele nesse momento
são várias vezes, ele volta vários dias para ficar visitando o espelho, e no filme ele só volta na noite de Natal, né? Eu sinto falta disso também, né? Dessa conexão que ele já procura com a família dele, e no filme fica muito, muito rapidão, assim. As pessoas às vezes acham que ele é só um filhinho de papai e mamãe, mas não, ele sente falta da família toda. E isso era uma coisa que tinha no livro, não tem no filme. Engraçado também que no filme deixou bem claro, uma coisa que deixou bem claro mesmo, foi a relação ruim que ele tinha com os tios dele. Isso nunca deixou dúvida. Porém, no livro, o Harry sofria muito mais bullying, ele até apanhava do Duda mais do que foi mostrado no filme. Ele sofre muito mais com o Duda no livro do que no filme. Apesar da gente ver o tio dele já maltratando não sei o quê, eu acho que o bullying que ele sofreu no livro é um pouco mais pesado do que a gente presenciou no filme. O filme inteiro é um pouco mais visceral, assim. As emoções são muito mais exploradas no livro do que no filme. Eu lembro que uma vez eu conversei com você, você falou que não gostava muito da escalação do Daniel Radcliffe. O quê? Foi você que falou isso, não foi? E não Não. gostava muito do Daniel Radcliffe? Quem foi que falou isso? Eu falei ao Foi contrário. alguém da Procrastination. Foi outro, acho que foi o outro Luiz que falou. Falou. E isso eu acho que é muito do roteiro mesmo, de ter suavizado as emoções, né? O Harry Potter, ele é muito revoltado, ele é muito sarcástico, ele é muito mais, a personalidade dele é muito mais marcante no livro do que no filme. E acaba que o coitado do ator não tem muito a ver com isso, porque o roteiro deu uma suavizada e muitas cenas foram cortadas dele completamente revoltado com a vida, com tudo, com as mortes, com as perdas, as ausências. Eu acho que é muito por conta disso. O Daniel Radcliffe para mim é maravilhoso como Harry Potter, não tenho como negar, eu amo ele como Harry Potter. Só que o que eu sinto é que ele deu uma versão mais, você que falou que no livro ele é mais revoltado. No livro parece que ele lida muito bem com as coisas. Ele começa a ficar um pouco mais revoltado na Ordem da Fênix, porque aí o Voldemort já começa a entrar na mente dele, ele já descobre essa conexão, então ele começa a ter essas alterações de personalidade, mas em todos os livros ele lida muito bem com as emoções dele, sabe? Com as perdas, no próprio Prisioneiro de Azkaban, o jeito que ele lida com o Pedro, sabe? Eu acho que eu não sei se isso foi para amenizar um pouco mais, porque o público era infanto-juvenil, então poderia ter essa influência, por isso que quiseram deixar ele um pouco mais maduro, eu não sei, mas realmente foram em alguns momentos as emoções do Harry, do Daniel e do livro foram bem distintas, bem distintas. Vamos partir então para... A gente não quer ficar... A gente queria ficar aqui horas, né, falando, né? Mas a gente sabe que ninguém vai acompanhar. Sim. Se fosse num bar, todo mundo acompanharia, mas está todo mundo em casa, então é mais complicado. A gente quer registrar as coisas aqui. Então vamos para Harry Potter e a Câmara Secreta. Que é o meu filme preferido, inclusive. É o filme, o livro bastante querido e elogiado por grande parte dos fãs. Tem bastante coisa de diferente, tem algumas curiosidades, e tem uma coisa que eu acho maneiríssima no livro, que não foi para o filme, que é um bafo que teve entre o Arthur Weasley e o Lúcio Malfoy. Logo no início do filme, do livro, no filme, eles apenas trocam desaforos, né? Mas nos livros eles vão para as vias de fato. Eles esquecem a magia e vão para o soco, pontapé, tapa e puxão de cabelo, assim. E não tem isso. E uma coisa muito importante que eu esqueci de falar, na Pedra Filosofal não tem pirraça. A coisa mais triste é que não tem pirraça. Então eu vou ficar repetindo aqui todo filme, poxa, não tem pirraça, que droga. Botaram aquela cena gigante lá do carro voando, atrapalhando com o carro voando. O pirraça aparece nos jogos, né? Nos jogos ele aparece. E eu achava ele muito chato, porque toda vez que ele aparecia, ele dava trabalho nas cenas. E ninguém gostava do Pirraça. Ninguém gostava dele. Mas faz sentido.
Sim, É o pirraça sendo pirraça, sim. né? O pirraça que acha os alunos petrificados, não é? No livro, por exemplo. Não fica aquela coisa gratuita de, estou passando num corredor e tropeço num corpo. Não, o pirraça que encontra o aluno petrificado e sai fazendo expor na escola inteira. Tem um lance também muito interessante na Câmara Secreta também, que é na Câmara Secreta que a gente descobre que o Filch também é um bruxo abortado. Uhum. E ele fica com raiva do Harry Potter, mais ainda, ele já é mal-humorado por si só, mas ele fica com mais raiva ainda porque o Harry descobre que ele está fazendo um curso de magia por correspondência e o Filch fica com ódio mortal do Harry a partir daquele momento, porque o Harry descobre o segredo dele, que ele é um aborto, assim como o Hagrid, né? Nada disso é muito explorado, muito explicado no filme, mas Não tem citação nenhuma disso no não filme, tem né? citação nenhuma, né? A nenhum, né? Até a Rita Skeeter também lá na frente, ela também é uma bruxa abortada e nada, né? Quem viu os filmes não fica sabendo disso. Eu Acho uma acho pena, porque que eu acho é que tanto o detalhe. sim, sim. Eu acho que a Câmara Secreta teve um apelo emocional muito grande em várias questões. Eu fiquei muito triste pelo Hagrid, sabe? Eu fiz um vídeo recentemente para o meu canal sobre cenas dubladas que tocaram meu coração. E eu citei a cena final da Câmara Secreta e que o Hagrid vira para os três e fala: se não fossem vocês, eu não sei onde eu estaria hoje. Então, muito obrigado. E o Hagrid vira para ele e fala: Hogwarts não existe sem você. Meu, sabe, eles fizeram um Essa apelo, cena é até com muito a Hermione bonitinha. petrificada também, foi um apelo muito forte, muito forte. Essa cena é muito bonitinha. Eu gosto demais dessa cena também. E a gente tem a presença E do Tom, né? O Tom Riddle, jovem, tem a presença do Tom do Riddle, Tom que é Riddle, adolescente, adolescente, né? foi que eu No achei diário. incrível. Sim. Nossa, sensacional, né? Eu também gostei muito como foi conduzida essa transformação toda dele. A gente descobrindo que é um anagrama, né? Voldemort e Tom Riddle. Eu acho que tudo, a conexão entre a Câmara Secreta e as Relíquias da Morte é muito forte, Sim. né? Para a gente deixar passar. E muita gente pode achar que é uma parte da história E o, menosprezada, mas na verdade não é. Uma parte da história é bastante importante. Aí a gente vê também o charlatão do Gilderoy, né? Que eu achei incrível a interpretação do ator no filme do Gilderoy. Eu não lembro o nome dele, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas eu gostei muito da maneira como ele fez o Gilderoy, porque ele realmente é um charlatão e no filme deixou bem claro que ele é um charlatão. Eu achei incrível. Eu achei um dos pontos mais fortes do filme. É muito engraçado porque esse mesmo ator é o Kenneth Branagh. Sim. Assim como a Maggie Smith, também é uma super premiada atriz inglesa, que fez várias coisas, fez Shakespeare, fez vários clássicos ingleses. O Gilderoy, o Kenneth Branagh também fez, também vem dessa linha de atores clássicos ingleses, e ganhou a juventude fazendo Harry Potter. Ele passou a ser reconhecido na rua por causa de Harry Potter. Eu acho isso muito incrível. Qual foi a transição que você sentiu do Harry para pedra, da pedra para a câmara? O que você sentiu de diferença dele num livro para o outro ou do filme para o outro? Eu acho que a grande diferença é que ele passou no final da Pedra Filosofal, né, aquela parte das tarefas que eles tinham que cumprir para entrar lá onde estava o cofre da Pedra Filosofal, ali a parceria dele com o Rony e com a Hermione, ela ficou muito fortalecida, mais do que no início do filme, né? Eles passaram pela apresentação e aí veio a parceria e na Câmara Secreta veio a prova de fogo, né? Porque eles começam a conviver mais, a Hermione fica mais chata, mais cri-cri, né? Fica contestando toda hora porque eles saem toda hora no meio da noite. Mas essa parceria entre eles fica mais
mais fortalecida. E, para mim, a principal característica é isso, esse salto entre 3 coleguinhas já virarem praticamente uma família, né? Principalmente quando eles salvam a Hermione do troll no banheiro. Só para a gente contextualizar uma coisa, o primeiro Harry Potter foi lançado em 97, o ano que eu nasci, inclusive. E só que acho que demorou anos para ele ser publicado, porque foram 13 editoras que se recusaram a publicar Harry Potter. Então, se não fosse a... Ai, fugiu o nome. A editora, fugiu o nome. A Rocco? Isso. Se não Rocco no fosse a Brasil. Rocco, a gente não estaria aqui conversando sobre essa coisa maravilhosa que mudou as nossas vidas. Então, Rocco, deixa aqui o nosso beijo para você por ter entendido e publicado Harry Potter. Muito obrigado. Está registrado. Sim. Mais alguma coisa da Câmara Secreta? Deixa eu ver aqui. Só que é maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso. Eu amo. Eu gosto muito dos detalhes. Eu gosto a muito batalha, dos detalhes, o Harry tirando a espada do Godric Gryffindor, do chapéu dele, que é a prova de que realmente ele é um membro da Grifinória também. Maravilhoso. Sim, é verdade. E aí eu ia falar alguma coisa agora, mas eu esqueci, desculpa, gente. Então vamos embora. Daqui a pouco eu lembro e a gente volta, pode ser? Partimos para o próximo. Vamos para o próximo. Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, que é o meu preferido. Né? Eu adoro, né? Tudo bem que eu sou suspeita para falar de viagem no tempo, adoro a temática da viagem no tempo, e o Prisioneiro de Azkaban, eles acabam usando isso bastante. A minha grande lamentação do filme, e assim, por eu gostar, eu sou mais crítica com o Prisioneiro de Azkaban do que eu sou com os outros. E eu não consigo perdoar eles não terem explicado quem são Aluado, Rabicho, Pontas, Almofadinhas. Eles só jogaram. Completamente de fora. Jogaram que eles criaram o mapa do Maroto, não disseram por quê, não disseram... eu acho muito interessante os 3 amigos aprenderem o feitiço do Animago para poder fazer frente ao problema que era o Lupin ser um lobisomem. E eu fico muito triste de ninguém saber disso. E também não explicarem o porquê Muita gente sabe disso, mas... E também não explicarem o porquê da Casa dos Gritos, se chamar Casa dos Gritos, de que eles tinham que prender o Remo lá, por causa que ele virava um lobisomem, e lá era o lugar que eles conseguiam prender, sabe? Da conversa que eles têm com o Dumbledore, do Dumbledore não expulsar o Remo, e sabe? Faltou muita coisa, faltou essa parte dos marotos, faltou. De fora. Né? E isso tudo é muito importante, e é importante até para entender o ódio que o Snape tem de todo mundo. Porque parece um ódio gratuito, o Snape dizendo o Lupin vai ajudar o Sirius Black que é fugitivo. Mas como é que ele sabe que vai ajudar? Pelo filme, é uma suspeita infundada, ele não tem como saber. Mas só quem lê o livro é que sabe, não, eles são amigos desde criança, e todos pegavam no pé do Snape, o Snape odeia todo mundo, mas odeia eles em especial. E eu lamento demais toda essa subtrama ter ficado de fora, porque é tão legal, é tão incrível. Eu suspeito que isso aconteceu por causa da troca de direção do Câmara para o Prisioneiro, porque eu acho que essa troca mudou muita coisa em questão de roteiro, em questão de tudo, e por ter essa mudança, acho que esqueceram ou não quiseram arriscar, não sei o quê. Aí teve um novo Dumbledore também, que é o Michael Gambon, sabe? Então eu acho que essa troca de direção, e tudo mudou. Você pode ver que até ficou muito mais sombrio, ficou tudo muito diferente, Sim. Né? E eles não exploraram, né? Sim, eles não exploraram que os atores cresceram muito de um filme para o outro, né? Principalmente o Harry, ele cresceu muito da Câmara para o Prisioneiro de Azkaban, sabe? Então eu acho que essa troca de direção acabou deixando passar esses detalhes. A cena que eles estão lá na neve, que a Hermione fala, você quer chegar mais perto da Casa dos Gritos? Aí ele fala, não, eu tô bem, eu tenho medo, não sei o quê. E eu fiquei tipo, tá, mas por que a Casa dos Gritos? Por que eles têm medo, sabe? O que aconteceu? Então, e também da gente saber que o Thiago é um babaca.
que o Thiago Potter é um babaca, que a gente sempre acha que ele era um cara, nossa, ele é o pai do Harry, não sei o quê, mas ele era um babaca, desculpem fãs do Thiago Potter, mas ele era um babaca. Ele cresceu, né? Ele cresceu. Então, vamos assumir que ele melhorou. E quando ele virou um pai bom, né? Não uma criança, não continuou sendo um babaca, um bully. Né? E é engraçado, não tem muito a ver com o terceiro filme, mas só falar que eles morreram acho que com 21 anos, né? Os Potter morreram com 21, 22 anos, mais ou menos. E nos filmes eles têm, tipo, 40. Eles têm 40 anos quando eles morreram. Porque eles morreram assim que casaram, né? E o Harry Potter nasceu. Né? Eles namoraram muito tempo, mas realmente essa é uma observação. Mas tudo bem, né? Porque a Murta que geme, a atriz tinha 36 anos, fazendo uma personagem de 14. Sim. E uma coisa que eu gostei foi que realmente ficou bom foi os Dementadores. Eu acho que eles focaram bem legal no filme, na questão dos Dementadores. Explicaram bem o que eles são, o que eles buscam, não sei o quê, por que eles são daquele jeito. Eu acho que ficou bem claro. Isso não tive dúvidas quando assisti. Sim. Toda vez que eles chegavam, a imagem parecia que a televisão ia congelar. Sim. Né? A fotografia, o detalhe da produção era tão primoroso que parecia que a tela da TV ia congelar por dentro. Dava nervosinho. E é lindo a gente ver a conexão que o Harry começa a ter com o Lupin. Né? O Lupin foi muito importante no Prisioneiro de Azkaban. Muito, muito importante. Né? Aí ele descobre que o Sirius é padrinho dele. E ele entende que que o Sirius matou os pais dele e ele era padrinho dele. Meu, é uma confusão de sentimentos que o Harry sente no Prisioneiro de Azkaban. Como é que você definiria no quesito livro? Como assim? Definir a confusão de sentimentos? Tipo, qual a diferença? É pertinente. Para mim, não tem muita diferença, não. Ele é bem... Ele consegue retratar, tanto no filme quanto no livro, que eles estão passando ali, entrando na puberdade, e hormônios e sentimentos e as revoltas todas começando a aparecer, né? E você tem que travar, parar e pensar. Tanto que na hora ele protege o Peter Pettigrew lá no último momento, consegue se segurar ali, apesar de toda a confusão de tudo que está acontecendo, ele consegue segurar. Mas é um momento de virada, né? Onde ele descobre que tem uma família além dos Dursley. Né? Isso é muito importante. Né? E ele chega a receber aquela proposta de, poxa, vai morar comigo, e no final dá tudo errado, e o Sirius é obrigado a continuar foragido, e ele volta a morar com os Dursley. E a gente só vai entender que é importante ele morar sempre com os Dursley lá no final, lá no início do último filme, do último livro. Sim. Mas isso também acontece no livro. A gente também não entende por que ele tem que voltar toda vez, por que ele não pode ir para a toca, né? Por que ele não pode morar com a família da Hermione, que é trouxa. Né? Ele tem que voltar para o mesmo lugar sempre. Isso a gente só vai entender no finalzinho. Sim. Mas isso acontece igual no filme e no livro. Então, por hora. Uma outra coisa que eu fico também bastante ressentida é que no Prisioneiro de Azkaban que o quadribol começa a diminuir a aparição, né? Sim. A gente não tem as copas mais, é um joguinho aqui, meio jogo lá. E... Que ele cai da vassoura no Prisioneiro de Azkaban. Né? A vassoura que ele ganha no meio da temporada, né? do ano letivo. No livro, ele só ganha no final do filme, porque não é importante. Sim. Né? Então, vida que segue. E uma outra coisa também muito interessante é a professora de adivinhação, a Trelawney, que também no filme aparece, só faz uma previsão e fica parecendo uma canastrona. E no livro não, no livro ela faz outras pequenas previsões que vão se confirmando. Mas quem não lê o livro também fica sem saber. Eu morria de medo. Eu morria de medo da cena dela no filme. A hora que ela puxa o Harry assim, começa a falar. Ela engasga, né? Eu tinha muito medo dessa cena. Ela nem piscava para fazer. Mas eu gosto muito do terceiro também. Eu gosto bastante. Eu gosto bastante. Até a parte da volta no tempo ela é bem resolvida. É muito legalzinha. Não tem muitas elaborações.
É simples, é uma volta só que dá Sim. e está tudo certo, não entra em discussões teológicas, filosóficas, físicas, quânticas. É simples, não. Voltou no tempo para resolver, deu certo, tudo bem, não deu certo. Não se encontraram, não criou paradoxo. Eu achei muito bonitinho. E sabe uma coisa que eu acho também no quesito filme, Cláudia? É que o elenco foi muito bem escolhido. O elenco é O maravilhoso. elenco é maravilhoso, O elenco sabe? é muito Todos, maravilhoso. todos. Tanto do trio quanto os outros. O Gary Oldman, o Alan Rickman, Quando, sabe? quando eu soube que o Gary Oldman ia ser o Sirius Black, eu gritei como se fosse gol, sabe? Copa Sim, do Mundo. Assim, caraca, eu já estou imaginando, isso vai ser lindo, isso vai ser... Nossa, isso vai ser muito, muito incrível. E aí sim, saiu o primeiro cartaz dele como Procurado. Foi a primeira imagem que eu vi do Gary Oldman como Sirius Brega, foi o cartaz de Procurado. E sim, eu, cara, não tem como dar errado. Não sim. tem como dar errado, isso vai ser incrível. A gente tem as falhas de adaptação, a gente tem, eu sei que a gente tem, mas uma coisa que é inegável foi a escolha do elenco. O elenco A foi escolha do escolhido elenco foi a dedo, irretocável. irretocável. Inclusive, sabe como o Daniel Radcliffe foi escolhido? Eu sei que ele eu vi o vídeo dele de apresentação, dele criança fazendo, que ele passou acho que por 50 mil, 10 mil, alguma coisa Um monte assim. de gente. E aí Ah, o diretor ligou para J.K. Rowling e falou: achamos o Harry Potter. Foi alguma coisa assim? foi, só que antes disso, eles estavam tentando vários atores, pensaram até no Haley J. Osment, do Sexto Sentido, pensaram no menininho dos Oclinhos do Jerry Maguire, pensaram em vários nomes já conhecidos e nada estava batendo, nada estava vingando. E aí o diretor, um dos roteiristas e o Chris Columbus foram numa peça de teatro juntos, nada a ver com o trabalho em si. E ele viu Harry Potter na peça, assistindo, na plateia da peça. E viu ele, assim, tipo, participando, rindo, sabe, se envolvendo na peça já. E viu ele já com óculos, assim, já imaginou ele todo Harry Potter, aí foi lá na mãe dele. Olha, eu sou diretor de cinema, tá aqui meu cartão. Pô, fala pro seu filho me mandar uma fita, que eu acho que eu tenho um papel perfeito para ele. E aí, ele mandou a fita da audição. Olha só isso. Sim, sim. Eu Essa. particularmente acho que o Daniel nasceu para ser o Harry Potter. Eu amo ele como Harry Potter demais. E não sei se você assistiu, mas assista o bate-papo que o Daniel e a J.K. Rowling fizeram, eles conversando. É Tem várias, maravilhoso. Ela olha tem pro, várias curiosidades com a gente. ela olha pro Daniel como se fosse um filho. É muito lindo. Sim, É é muito lindo. muito incrível. Então, Cálice de Fogo. Cálice de Fogo, um filme polêmico que muita gente acha o mais completo e tem muita gente que não gosta também. É ali que, para mim, começou a descolar muito, a ficar muita coisa de fora, as coisas ficaram muito corridas. E eu acho que os diretores começaram a priorizar a ação em detrimento da história. É claro que a gente gosta de tudo, mas tem coisas que realmente não fazem sentido. As próprias tarefas, a forma como o Harry se envolvia para tentar passar pelas tarefas, se preparar para as tarefas, parece que no filme ele não se preparou para nenhuma, foi só na sorte, né? E não foi assim, não é verdade isso, né? Tem uma parte muito, para mim também, que eu sinto muita falta, que é quando o Percy Weasley começa a trabalhar no ministério e rompe com a família. E isso acaba O com a Percy ficou Molly. jogado no filme. Ele não teve nada. Não teve nada. Não mostraram a briga É um, dele com a família, ele se arrependendo é um depois. figurante, ele é um figurante. Né? É muito chato isso. Para mim, isso é imperdoável. Uma coisa que ficou de fora, mas eu não ligo também, porque eu achava que era meio forçado, era o drama dos elfos domésticos, né? Toda aquela coisa da associação que a Hermione funda para proteger os elfos domésticos, libertar.
faz campanha de doação de roupa. Tem até uma parte do livro que é engraçado você imaginar o Dobby com todas as roupinhas ao mesmo tempo. Aquilo no cinema ia ser muito engraçado. Mas eu não sinto muita falta, para dizer assim, para ser bem honesta, eu não sinto muita falta dessa parte, não. Mas ela mostra a consciência social da Hermione, que é uma camada dela, da personagem que ficou de fora, né? A Hermione é muito correta, mas ela passa uma imagem de ser uma correta singular, uma correta só dela ali, dos amigos dela. Em nenhum momento ela mostra essa consciência social, e esse era o traço de consciência social que ela tinha, né? E ficou de fora, infelizmente. Dois personagens que tinham que ter mais destaque no Cálice de Fogo foi o Krum, o Victor Krum, que eu acho que, tipo, ele era um cara qualquer, e a Flair. A Flair virou um inútil no Cálice de Fogo, no filme. Totalmente inútil. A aluna mais inteligente da escola. Sim. Não fez nada. O que ela fez no coisa? E o Krum? No filme, nada. O Krum no livro, ele é... O problema do Cálice de Fogo é isso. Ele bota todos os personagens muito raso, deixa todo mundo muito raso, sabe? Eles só aparecem, dão um recado e vão embora. Aparecem, dão um recado e vão embora. E tira a profundidade dos personagens. E, poxa, o Cálice de Fogo é tão intenso. As figuras, as cenas são descritas com um nível de capricho. A J.K. Rowling pode ter todos os defeitos pessoais, mas ela, para descrever uma cena, para imaginar um mundo mágico, é tudo tão incrível, e ficou tudo muito de fora do Cálice de Fogo. Cara, eu tenho uma raiva disso. Eu gostei bastante do Robert Pattinson como Cedrico Diggory. Eu gostei da participação dele no filme, eu acho que ficou bem interessante. A gente viu o quão querido o Cedrico era, né? Mesmo ele sendo querido, ele era uma pessoa muito bacana, foi bacana com o Harry também, sabe? Eu gostei muito da forma como ele foi apresentado. E tem aquela famosa cena em que o Dumbledore calmamente vai conversar com o Harry sobre o nome dele estar no cálice, e o Michael Gambon quase dá um soco nele quando ele vê o Harry. Né? Tipo... Tem isso. Tem outra coisa também que me chama muita atenção, é que a quantidade de feitiços que ele treina, que o Harry, né, no livro só mostra o Harry, que o Harry treina para o labirinto, né? Feitiços de defesa, para poder passar pelos obstáculos que ele poderia encontrar, e até a quantidade de obstáculos dentro do labirinto também. Aparecem aranhas, aparecem muito mais coisa do que foi retratado no filme. No filme parece que o labirinto era uma linha reta. Não aconteceu nada no labirinto. Nada. Tipo, né? E também, o que eu ia falar? Droga. Ai, droga, fugiu. Era de outro personagem. O Bartol Crouch Jr., que nunca mais teve menção nenhuma. Tipo, ele fez o que fez, e no livro, no filme, ele, sabe... Ele aparece e sai. Foi jogado. Não mostra como ele fugiu de Azkaban, não mostra o que ele fez na Copa de Quadribol, na Copa do Mundo de Quadribol, que ele que causa aquele tumulto todo lá. Não mostra como ele capturou o Mad Eyes. Eu fiquei cabreiro, porque assim, o Olho Tonto era um bruxo monstruoso. O cara lutava com todo mundo e ele foi capturado. Sabe? Como que alguém consegue capturar ele? Tipo, tem que ser muito bom para conseguir. Tudo bem, pode capturar, mas tinha que mostrar como foi, né? Então, como que alguém captura um bruxo tão experiente quanto o Olho Tonto? Né? Pois é, esse é o meu grande ressentimento com o Cálice de Fogo no cinema, porque na página do livro é tão incrível, tão cheio de detalhe, tão tudo. E tem mais uma coisa também que eu acho também muito, muito incrível no Cálice de Fogo, é o luto do Harry no final, ele ganhar o torneio, aquela coisa dele estar moído porque o Voldemort reapareceu, porque o Cedric morreu, e a doação que ele faz do dinheiro para os gêmeos, o Weasley, para o Fred e para o George, e nada mencionado também. Nada. É como se não existisse o prêmio em dinheiro, os caras estivessem apenas brigando e se arriscando a morrer pela glória eterna, né? E não tivesse 1000 galeões envolvidos na brincadeira.
O ponto positivo, os pontos positivos do Cálice de Fogo são as cenas de ação, né? Porque realmente ficaram muito bons. O voo da vassoura, não sei o quê, do dragão, ficaram muito bons. E eu gostei bastante do Ralph Fiennes como Voldemort. Quando, sabe, do encontro que ele tem com o Harry preso lá no cemitério, nos ossos do pai dele, que aparece o rabicho e corta o braço dele, sabe? A transformação, o Voldemort voltando, eu gostei bastante. Eu achei que ficou bem positivo também. A construção do Voldemort pelo Ralph Fiennes é incrível. Eu lembro de uma entrevista que eu vi dele na época, e ele falando disso, né, que ele participou de todas as etapas do processo, da maquiagem ao figurino e até tipo deixar as unhas compridas para a mão ficar maior. Esse nível de preocupação dele, a forma como ele pegava a varinha para a mão estar sempre aquela coisa muito coisa de cobra mesmo, ele tinha que estar muito alongado. A roupa toda de linho, muito leve, porque era como se a roupa fosse pura fumaça. Sim. E ele participou de todos os detalhes da construção do Lord Voldemort. Ele foi um dos personagens mais fiéis, eu achei. O Ralph fez um Voldemort com uma excelência muito grande. Eu não sei se é porque os atores britânicos eles têm essa coisa de estudar muito um personagem antes de fazer e tinha um peso muito grande ele fazer o Voldemort. Então já tinha essa questão dele ser um ator que estuda muito e mais essa responsabilidade de fazer o Voldemort. Aí casou e fez essa excelência toda, mas você percebe que todos fizeram um trabalho muito bom de entrega, de estudo do personagem. Até o Michael Gambon, que ficou um Dumbledore muito diferente do que é no livro, mesmo com aquela identidade, o Michael Gambon até do Richard também... Harris mesmo. Sim, o Michael Gambon também entregou um Dumbledore muito bom, muito excelente. Eu lembro na época da escalação do Michael Gambon, que o Richard Harris tinha acabado de morrer e o Michael Gambon deu uma entrevista dizendo que nunca tinha lido nenhum Harry Potter. Meu Deus do céu, já nasceu odiada a relação entre os Potterheads e o Michael Gambon, mas no final ele acabou conquistando todo mundo. Então, sim, isso aqui. Sim. Tem mais algum ponto que você quer falar do Cálice de Fogo? Não me lembro de mais nada, não. Teve uma coisa que aconteceu no Cálice de Fogo. A morte da família do Tom Riddle. Sim. Né? Eles são assassinados logo no comecinho do filme, também do livro, e também isso não é mencionado no filme, só aparece o túmulo dele como se sempre tivesse existido lá no cemitério, como se fosse coisa de outras eras. Mas não, ele morre lá no início do filme. E só rapidinho também, nunca falaram nada no filme da família do Voldemort. Da mãe dele enfeitiçar o pai dele nascer, ele não tem amor porque ele não foi fruto de amor, sabe? Ele não consegue sentir. Nada da família. E não falaram nada, que a mãe dele era uma bruxa muito feia, muito horrorosa, e ela era apaixonada pelo pai do Voldemort, que era o cara mais lindo, sabe? Ela cria poção e nasce o Voldemort, sabe? Não nasce o Tom, no caso, né? Não mencionaram nada. Tudo isso está no início do príncipe bastardo, não é isso? Nas memórias que o Dumbledore começa a coletar, sim, isso aparece lá no Príncipe Bastardo, mas em nenhum filme isso é colocado para os fãs. Muito triste. Ele só foi apresentado como um vilão odiador. Não tem o porquê dele ter ódio. Ninguém explica o porquê dele ter esse ódio. É verdade. Né? Bom, chegamos para a rua Grimmauld Place número 12. Inclusive, na sede da Ordem da Fênix. É o maior livro, né? O Ordem da Fênix. A Ordem da Fênix, eu não me lembro mais. Eu acho que é o maior livro, se eu não me engano. Se eu não me engano, é o maior livro. E foi quando eu conheci a minha primeira crush do Harry Potter, que era a Luna Lovegood. Também. Ela foi a minha crush. A Luna Lovegood é uma gracinha, né? Eu gosto muito dela também. A Ordem da Fênix é um livro muito importante, porque ele já pega o Harry Potter já mais ansioso por resoluções,
né? Ele já quer saber o que aconteceu, ele já quer lutar, ele já quer brigar, ele já tem uma determinada idade, ele já está ali com 16 anos, já acha que é adulto, né? Quem nunca, né? E uma coisa que o livro retratou bem foi a estratégia do Dumbledore de se isolar para proteger o Harry, mas se isolar e não explicar e não pedir ajuda para Ignorá-lo. ninguém, né? Ignorá-lo. Ignorá-lo completamente. Normalmente o Dumbledore ele é muito sábio porque ele sempre faz com que um aliado usa um aliado de contraponto, né? E na Ordem da Fênix ele não usou essa estratégia. Foi uma estratégia que ele fez sozinho de ignorar o Harry durante toda a narrativa e o Harry fica muito revolto com as ideias, começa a ficar pistolaço. Todo mundo sabe o que está acontecendo, menos ele. O livro e o filme começam mais ou menos iguais, com todo mundo sabendo que o Voldemort que o Ministério está sabotando essa volta do Voldemort, que É quase um golpe, né? Tava rolando um golpe aí no tá rolando Ministério. um golpe. Tava rolando um golpe. E todo mundo sabe tudo, menos o Harry. Harry, quando descobre, pô, mas isso já estava acontecendo há um tempão, ninguém me falou nada, ninguém me escreveu, parará, porque o Dumbledore me deixou. E isso é muito bem retratado, isso dá uma atenção no filme que é importante. Mas tem sempre tem, né? Aquelas curiosidades, aquelas coisinhas que poderiam ter dado um charme a mais na Ordem da Fênix. Por exemplo, lá mesmo onde é a sede da Ordem da Fênix, que é a casa onde o Sirius Black cresceu, Sim. eu acho tem um capítulo inteiro sobre a faxina que a Molly faz na sede da Ordem da Fênix. E ela começa a descontaminar de duendes, de bicho-papão, tem bicho-papão em tudo que é lugar na casa, e eles começam a desinfetar a casa, né? E tem uma cena que me marcou muito no livro, que é quando a Molly dá de cara sozinha com o bicho-papão vira a família dela inteira morta. Sim. Que é o grande pavor dela, perder a família, perder os seus filhos. E aparece todo mundo morto. E a Molly, pela única vez em toda a saga, ela fica sem reação. Mesmo sabendo que é um bicho-papão, ela fica travada e o Lupin é que chega para espantar aquele bicho-papão na frente dela. Uma cena tão marcante, tão tocante, tão bonita e não foi para uma coisa que eu fiquei chateado é de não falarem da relação do monstro com a família Black. Sabe? O Sirius vira e fala: monstro, chega de veneno, sai daqui. Aí o monstro fala: eu nasci para servir a família dos Black. E ninguém fala nada, sabe? Ninguém falou, me explicou. Eu acho muito legal a relação que o monstro teve com os Black. Sabe? Tipo, faltou verdade, isso. As relações não foram muito bem explicitadas, né? A relação entre o Sirius e o Harry também, durante toda a Ordem da Fênix, também foi deixada de lado. É como se eles mal conversassem, né? Sim. Eles conversaram bastante, né, no Cálice de Fogo, né? O Sirius chegou até ir a Hogsmeade para encontrar o Harry. Isso não aparece no filme, mas isso aconteceu. E na Ordem da Fênix, todo aquele relacionamento. Importante! O Sirius dá para o Harry o espelho para eles se comunicarem sempre que o Harry precisasse de alguma coisa. Sim. Ele dá esse espelho para o Harry na Ordem da Fênix. E isso não acontece. O espelho só aparece lá nas Relíquias da Morte, um pedaço quebrado, que ninguém sabe de onde saiu. Sim. Né? Então, é um retratinho aí de como todas as relações importantes ficaram de fora, né? E a gente não ficou, também não explicou, não é que não explicou, mas não ficou claro quão poderoso o Harry já estava na Ordem da Fênix. Por mais imaturo que ele ainda estava, que ele estava na adolescência, ele estava muito, muito mais poderoso do que no Cálice de Fogo, depois que ele lutou com o Voldemort, né? E eles até tentam passar isso, mas fica meio blasé, né? Porque ele monta a armada Dumbledore. Esse é um dos argumentos que a Hermione, inclusive, usa para o pessoal confiar nele. Poxa, mas ele lutou com o Voldemort, ele derrotou o Voldemort. Ele usou feitiços, ele conjurou patrono, então vamos confiar. Mas fica muito assim, né? Muito só coleguinha de escola mesmo.
Uma curiosidade do filme, na cena em que o Harry vê o Sirius morrendo, ele dá um grito, o Daniel Radcliffe dá um grito. Só que no filme esse grito ficou sem som porque os diretores falaram que o grito dele foi tão agoniante que eles acharam melhor tirar o som do grito dele e deixar só a música de fundo. Que droga! Eu queria ouvir o grito. Meu, Agora eu queria ouvir o grito. na imagem você vê que foi bem tenso o jeito que ele grita, com o Lupin segurando ele gritando, mas eles tiraram porque falou que foi muito agonizante o grito que ele deu. Pô, sacanagem. O que mais que você gosta aí do... Tem uma curiosidade aqui. Na época do lançamento eu não sei se foi do filme, se foi do livro, teve uma resenha do Stephen King sobre o Cálice de Fogo. E ele escreveu o seguinte: a gentil e sorridente Dolores Umbridge, com sua voz de menina, seu rosto de sapo, seus dedos grossos e agarrantes, é o maior vilão de todos os tempos, desde Hannibal Lecter. Cara, eu achei isso tão assim, porque ela é uma vilã que aparece do nada, né? É claro que ela não tem a ambição carniceira do Lord Voldemort, mas ela é aquela política perigosa, Ela é né? Que cruel. ela sabe como se posicionar, como se passar por normal, ela sabe como manipular as leis, ela sabe como aplicar, que lei que ela aplica, como que ela faz. É um vilão muito presente na realidade, né? Fora do mundo mágico, né? Não precisa ser um mágico. É uma vilã incrível, uma vilã real, é uma vilã odiável em qualquer filme. E a interpretação da Emilda para Dolores Umbridge eu achei que ficou muito boa. A gente consegue ter raiva dela assistindo, dá para ter muita raiva dela. O tapa que ela dá na cara do Harry, ela maltratando o Centauro também, fazendo o feitiço lá de enforcar com a corda, sabe? Sim, Ela todo o expulsando a Trelawney. racismo, tudo dela é odiável. Sim, Até o pigarrinho dela é odiável. sim, Tudo é sim, odiável, né? Ela é muito maravilhosa, é um personagem muito incrível. sim. Graças a Deus que não estragaram esse personagem. Sim, sim. E é mais uma interpretação muito boa para um personagem tão complexo e tão ruim, igual a Dolores Umbridge. Eu acho que é a magia dos vilões, né? Todo ator gosta, né? Você está mais próximo da área do que eu, mas todo ator gosta do vilão, né? É porque o vilão, ele é vilão por causa de um ponto de vista. Porque no ponto de vista dele, ele não é um vilão. Então tem toda uma complexidade por trás dos vilões. Eles têm um objetivo, eles têm um porquê de fazerem aquilo que eles fazem. Entendeu? Então, você achar essa complexidade, você transmitir essa complexidade é difícil. É difícil. Sabe? Isso me lembrou uma outra curiosidade agora também, que é com relação ao Snape e ao Alan Rickman. Eu vi numa das entrevistas da J.K. Rowling que ela contou para o Alan Rickman exatamente o que ia acontecer com ele no final e todo esse perfil que ele tinha de ligação com a Lily Potter. Ela contou isso para Alan Rickman, brifando ele antes da Pedra Filosofal. Então ele era o único que sabia o destino do Snape e, tipo, para ele não levar o personagem para o caminho muito distante do que ela ia precisar lá na frente. E o Sim. Alan Rickman fez isso com uma maestria também fenomenal. Eu amo o Snape, por mais errado que ele tenha sido em algumas coisas que ele realmente fez, o jeito que ele tratou a Lilian, mas eu acho ele de uma maravilhosidade tão grande, e aí vem um ator tão maravilhoso como Alan Rickman para representar isso, sabe? Então o Snape, para mim, foi um dos maiores triunfos da saga, foi o Snape. Tanto no que ele fez na história, quanto no que ele representa. É Sabe? verdade. É verdade. É um personagem muito completo, muito complexo e muito incrível também, né? Bastante humano. Ele erra, ele acerta. Sem contar que assim, os erros e acertos dele, você tem que sempre pesar, porque ele era um agente duplo, dos dois lados. Né? Então, como é que ele ia sobreviver nessa brincadeira toda se ele fosse 100%
né? Se ele fosse diferente de como ele era. É difícil de você saber, né? Mas é um personagem O muito Dumbledore sempre honesto, defendeu ele, sim. O Dumbledore sempre muito ficou ao honesto em lado dele. seus princípios, né? Sim. Eu, Fora que ele é um bruxo extremamente poderoso. Muito inteligente, muito poderoso. Ele era um nerd, tipo, ele era um nerd de Hogwarts. era o nerd, Né? era verdade, exatamente. Ele criou o Sectum Sempra e era um feitiço dificílimo de reproduzir. O Harry, a gente vai falar isso no próximo. Vou deixar para falar isso no próximo, para a gente não pular ainda o Ordem da Fênix. Tem um detalhe na Ordem da Fênix também, que é o Armário Sumidouro, que a gente fica conhecendo o Armário Sumidouro numa das batalhas da Ordem da Fênix, dos alunos da Sonserina contra o resto da escola, né, contra a Armada Dumbledore. E um dos alunos fica preso lá no meio do Armário Sumidouro e tal, dá uma confusão dos diabos, e é isso que dá a ideia para o Draco usar o Armário Sumidouro como porta de entrada para Hogwarts, lá nas Relíquias da Morte. Enigma do Príncipe. Desculpa, no Príncipe, para assassinar o Dumbledore. E também é como se eles tivessem simplesmente tirado essa ideia do nada, assim, tá aqui uma ideia passando, peguei. Sim. Mas na verdade não, foi um acontecimento bem louco, que são essas coisas que deixam a gente fascinada na literatura, né? Cara, você acha que é uma besteirinha e o troço toma uma importância lá na frente absurda. Sim. Mas foi deixado de lado e a amizade do Harry e da Luna também, que é muito mais intensa no livro do que no filme. Sim. Né? Porque a Luna eu gostei muito da atriz que fez a Luna, ela trouxe essa coisa meio psicodélica, meio riponga assim da Luna ser, e realmente mostrou que ela tem um carinho muito grande pelo Harry, né? Eles conversam, eles veem ela contando para ele ai, minha mente tá ruim, do animal. Pasquim. Dos anos dos três talhos, né? Tressalhos. Ela contando para ele, então a gente vê realmente que tem um carinho pelo Harry, e até porque os dois perderam a mãe, né? Mas acho que ainda faltou um pouco mais para mostrar que eles eram mais amigos do que foi mostrado no filme. Mas é aquilo, né? Tanta informação, e as escolhas, às vezes, elas vão pelo mote da ação, ao invés da complexidade dos personagens. Preferem mostrar o personagem, fazer com que o personagem só apareça, faça a sua parte e vá embora. Sim. Né? E acha que tá bom. Assim, não é uma escolha, né? Para você retratar tanta coisa incrível que tem nesse universo, você tem que fazer escolhas. Talvez eu fizesse as escolhas diferentes, talvez você fizesse as escolhas diferentes, mas é isso que a gente tem, né? Tá lindo, não tá ruim, não tá ruim, mas podia ser tão melhor. Podia, de repente, ser uma série infinita, não acabar nunca, né? Para mim, e já emendava para mim, com todas as outras continuar obras. Com os mesmos atores fazendo continuar para sempre também. Eu ia amar. Pena que alguns grandes, como Alan Rickman mesmo, a gente citou, já partiu, né? Então, o Richard Harris também partiu. Então, a gente não teria da forma que a gente viu, mas seria muito bom, os que a gente ainda tem. É verdade. Bom, estamos chegando na reta final. Estamos chegando no Príncipe Bastardo. É Príncipe Bastardo? Enigma do Príncipe. Enigma do Príncipe. Enigma do Príncipe. Eu fiquei tão alucinada na época, Guilherme, que eu comecei a não esperar os livros chegarem para ler. Eu comecei a ler os livros em inglês mesmo, porque eu não queria ficar atrás da informação, não queria ver spoiler na internet. Então, eu comecei a catar os livros em inglês para ler. Então, às vezes, não é frescura não, tá? Porque eu realmente confundo as duas versões. Desculpa, gente, foi sem querer. E foi um filme que, infelizmente, apesar de ter os seus momentos bons, faltou muita coisa. Jesus amado, como faltou muita coisa. Começa faltando o encontro dos dois ministros. Puxa vida! Né? Uma das coisas que eu mais queria ver sair do papel, que é o ministro
humano, trouxa, e o ministro da magia juntos. Ah, não teve. Ai, que droga, que cartão de visita é esse que você vai me dando? Mas aí eles acabaram no fim. Eu acho assim, eu daria, sei lá, uma nota 7, É, 8. 8 pela emoção, 7 pela execução. Então ficaria 7,5 na média, talvez. Mas realmente tem bastante coisa, bastante coisa. Uma coisa que eu senti muita falta foram os pais do Neville Longbottom. Né? Eles são só mencionados só de vez em quando, lá na Ordem da Fênix, tem uma cena que o Neville conversa com o Harry e fala dos pais dele, fala da maldição, até quando está ensinando lá no Cálice de Fogo, quando quando eles estão aprendendo sobre as maldições, ele fica traumatizado por conta da maldição. Mas a visita que ele faz aos pais lá no St. Mungus, e o Harry vê ele cuidando dos pais, fica vendo de longe, entende várias coisas do drama do Neville para poder estar na escola, como que ele lida com a avó dele, a relação dele com a avó dele, tudo isso também foi só os felizardos que leram o livro que têm acesso. Mas foi um momento tocante, assim, eu lembro de ter chorado lendo isso no livro. Eu lembro assim da sensação de como é que eu vou explicar, né? Não é tristeza, né? Mas aquela comoção que passou mesmo para mim lendo a aquilo. gente tem coisas importantes. A gente vê o pacto do Snape com a mãe do Draco, que o Snape teria que treinar e proteger o Draco. A gente vê a questão do Snape ser um nerd na sala, dele ter sido o melhor da turma, dele ter criado o Sectum Sempra, que nunca usaram só no filme e depois não falaram mais nada do Sectum Sempra. E eu até falei no último podcast que a gente gravou que uma das cenas que mais me marcou no cinema foi quando o Harry vai confrontar o professor para passar a memória do que ele falou para o Tom quando o Tom estava querendo criar os Horcruxes, né? E aí ele fala para o professor, se você não me ajudar, a minha mãe vai ter morrido em vão. Então seja corajoso da mesma maneira que a minha mãe foi. Meu, como eu fiquei nessa cena. Como eu fiquei incrível. É, Com a tem interpretação vários do momentos, Daniel. Com a interpretação do tem Daniel vários falando isso. momentos muito emocionantes no Enigma do Príncipe e também tem a construção também do passado do Voldemort, né? No Enigma do Príncipe, que a gente fica sabendo justamente do que aconteceu com a família dele, de como a família se criou, se conheceu, dos escândalos que eles protagonizaram na comunidade mágica, como era a relação do Dumbledore com os irmãos, como era a própria relação dentro da família, né, entre a mãe e o pai do Voldemort. E assim, o Voldemort prendendo os coleguinhas do orfanato na caverna. Assim, a construção do Voldemort ela fica muito mais completa quando você lê o Enigma do Príncipe e muda completamente a visão que a gente tem do A personagem. Né? gente tem a virada da chave do Draco com o show de interpretação do Tom Felton, dele se tornando o Comensal da Morte, dele não ter escolha, porque no fundo ele não queria seguir os passos do pai, ele não queria ser um Comensal da Morte, mas ele não teve escolha. Quando ele viu, né, o que era de verdade, né, quando ele Sim, viu o sim. tamanho do problema, ele realmente... De ele não conseguir cumprir a missão dele, né, que era matar o Dumbledore, sabe, de tudo isso, dele criar o armário para passagem dos comensais irem para Hogwarts, tudo isso e as expressões do Tom nos momentos de agonia do Draco, a hora que ele luta com o Harry no banheiro, que o Harry solta o Sectum Sempra nele, aí o Snape chega e tenta entender como que ele conseguiu fazer aquele feitiço,
sabe? Então, a gente teve coisas muito boas no filme. Tem ele também boas. numa das festas do Slughorn, que o Snape pega ele, de penetra na festa também. Sim. Poxa, eu fiz um voto por sua causa e você está aí tentando botar tudo a perder. O que está acontecendo contigo? Você está maluco? Cadê a frieza? Cadê tudo? O sacudão que dá nele, e o Tom Felton realmente é um dos melhores desse filme. Mas aí a gente vê o absurdo que foi aquele relacionamento do Harry e da Gina. Péssimo. Uma coisa tão maravilhosa se transformar numa coisa sem sal, sem graça, aquele beijinho, nada a ver, sabe? Tipo, entende o que eu tô querendo dizer? Tipo... Entendo perfeitamente. Muita coisa que ficou muito nada a ver. Parece tipo que o Harry nunca gostou da Gina, que era uma coisa tipo, não tem muito o que fazer, não vou morrer solteiro, então vou ficar com ela mesmo, sabe? Nada a ver, sabe? Não teve um sentimento pela Gina que mostrasse o amor dele por ela, né? Desde pequenos, né? Na verdade. Sim. Ele por ela desde pequeno e ela por ele já nessa época que ela começa a dar uma olhada para ele. Porque ela sempre foi pegadora. Gina, sim. Gina mandava no seu próprio mundo, entendeu? Sim. A raiva que a Hermione sente do Rony também, que fica beijando a menina que eu esqueci o nome também. Sabe? Lavander. Sabe? Essas coisinhas que podem parecer bobas, mas que vai cativando a gente, né? Vai. Claro, né? Sabe? E aí o Rony... Não, tem toda uma nuance, né? Porque o Rony ele fica com a Lavander, mas depois da Hermione ter ficado com o Victor Krum. Né? Então é tipo uma vingancinha, né? E isso também não fica claro. Parece que a Lavander chega, agarra o Rony não tinha nada melhor para fazer, vou me deixar agarrar. Sim. Né? E no meio disso tudo tinha a poção do amor. Sim. E vamos falar do talvez o momento em que eu mais me emocionei, que foi a morte do Dumbledore. Comece você. Eu acho muito incrível como isso foi conduzido. Eu fico muito feliz que tenha sido praticamente transcrito o roteiro do que saiu do livro. Foi muito fiel ao que aconteceu no livro, menos a parte que você vai falar, que eu já sei a parte que você vai falar. Mas toda a condução tudo que se passa na Torre de Astronomia, na verdade, né, que é a chegada deles da expedição, eles percebendo que a escola estava sendo invadida, a chegada do Snape e o Snape assumindo, e eu ficava assim impressionada como é que a capacidade dos fãs de sacarem essas coisas e tipo no dia seguinte já estava todo mundo no fórum da internet dizendo não, o Snape fez isso porque o Dumbledore pediu. Caraca, como que eles sabem? A fandom do Harry Potter é uma coisa incrível de inteligente, porque todo mundo matou isso e eu ficava assim, mas gente, onde vocês tiraram isso? E no final, pá, estava lá, era verdade. E foi tudo feito com uma precisão de timing, de roteiro. Foi uma cena construída esteticamente assim para deixar a gente nervoso, a queda do Dumbledore, ele caindo assim, como se levitasse e não caísse nunca, até culminar na escola, encontrando ele lá embaixo fazendo homenagem. E uma coisa que eu gosto muito também é que o Severo aparece, aí foca no Dumbledore e o Dumbledore fala, Severo, por favor. Aí na hora que volta pro Alan, o Snape tá olhando para baixo primeiro, olhando pro Harry, e depois ele olha pro Dumbledore. Tipo, aquele era o ponto ápice do Snape que traria toda uma diferença nos acontecimentos. Sabe, ele se preparou a vida toda, depois de tudo que aconteceu, para aquele momento, para aquilo que iria acontecer. Aí ele olha pro Harry, ele olha pro Dumbledore, aí ele solta o Avada, aí o Dumbledore cai, a gente tem aquela cena que eu achei linda também, do pessoal levantando a varinha. Eu tava com um pedaço de pau no cinema, eu também levantei. Eu fiz isso no cinema também, porque, né?
E esse é, vamos lá, eu tô reclamando das coisas que não foram pro cinema, mas essa é uma cena do cinema que não tá no livro. Aqui, ó, nota 10, sim, joia. sim. E só que eu também gostaria muito de ter visto o velório do Dumbledore. Como que iria acontecer? Né? Queria ter muito visto, queria ter visto. Esse também acho que não tá no livro, não lembro se tá no livro, o velório. Não lembro. Depois eu vou ter que olhar. Mas acho que também não tem esse detalhe no livro, não. Mas a gente pode fazer o velório fandom do Sim? Dumbledore. Concordo. Não tem problema. Aí ele revela, e também mais pra frente ele revela pro Harry que ele é o príncipe mestiço, né? Que ele até fala, você ousa usar o meu próprio feitiço contra mim, o próprio príncipe mestiço, né? Meu, o Alan Rickman foi o ponto, um dos, não o principal, mas um dos pontos ápices dele, ele matando o Dumbledore naquele jeito, com tudo aquilo, foi maravilhoso. Foi o que fez o Enigma do Príncipe valer muito, valer cada centavo do meu ingresso. Sim. Já era caro nessa época. Por A gente já está falando que é aí de 2000 e blau já, né? 2010. Então, 2010, então já estava bem caro o Não, ingresso. desculpa, oi, imbecil. 2009. 2009. E chegamos no final, e eu já estava assim, eu lembro quando estava para sair o livro, que eu já estava inconsolada, né? Mas vai acabar mesmo? Não vai acabar, ela não vai conseguir acabar, não é possível, não tem como acabar. Não dá para acabar. E aí veio o livro, e eu li o livro inteiro num fim de semana, um calhamação de livro, em inglês. E eu lia o livro com a internet do lado, né? Porque eu tinha que ficar fazendo algumas traduções de alguns termos que são inventados no livro inglês. Então, eu tinha que ficar, demorava para ler. Mesmo assim, eu li num toque de caixa. No fim de semana, eu li o livro inteiro. Nossa. E realmente acabou a saga. Eu fiquei arrasada. Sim. Mas é muito. Eu gosto muito das Relíquias da Morte. Eu gosto muito do quanto ela lembra a Câmara Secreta. Muito. Eu gosto muito das conclusões que ela teve. Eu gosto muito das escolhas que ela fez. Tem algumas coisas que a gente percebe que são cíclicas e a gente só percebe depois que a gente se distancia da história. E aí deixa tudo muito mais mágico ainda. Eu lamento ter ficado de fora justamente uma coisa que a gente já falou aqui, que é o drama dos Dursleys, toda a preocupação do Harry em proteger os Dursleys e tirar eles de casa, porque naquele ano estava acabando a proteção que a Petúnia tinha, porque a proteção do Harry era via Petúnia. Sim. Né? Era uma proteção do sangue, da família Sim. da Lily. Né? E no livro existe um embate, né, de por que eu tenho que sair da minha casa, e o Dumbledore se impõe, chega a gritar com eles, vocês têm que sair. E a Petúnia percebe, ela passa... eu não lembro como é que isso está dizendo no livro exatamente, mas eu lembro que a Petúnia, pela primeira vez, ela mostra que ela sabe exatamente o que está acontecendo e por que ela tem que sair e por que tudo aquilo era importante e qual era a importância dela para o Harry. E tem também a despedida do próprio Harry com o primo, né, com o Duda, né, que é uma despedida até comovente, né, dos dois, que nunca deixaram de ser primos, né? E uma cena que foi gravada, mas não sei por que não colocaram no filme também, que a Petúnia se despedindo do Harry. A Petúnia vira pro Harry e fala, viu, você não perdeu só a sua irmã. Não, você não perdeu a sua mãe. Eu perdi a minha irmã também. Eles gravaram essa cena, sabe? E eu queria muito ter visto. É uma coisa linda, sabe? Ela vivia falando mal da irmã dela, mas essa cena ela fala, eu perdi a minha irmã. Eu perdi a minha irmã. Todo esse primeiro capítulo foi de fora, infelizmente. Sabe? Né? E uma coisa também acho até que eu vou voltar e vou ler tudo de novo hoje. E uma coisa que faltou foi eles mencionarem, tipo, explicarem a morte da irmã do Dumbledore e o Grindelwald, que tipo teve uma importância muito grande na vida do Dumbledore. Ok, apareceu o Belfort é revoltado, ele sabe, tipo, tudo bem. Mas a gente só foi entender sobre o Grindelwald uma outra história, mais fantásticos. Sabe? No filme eles tinham que ter explicado o que aconteceu, por que a irmã do Dumbledore morreu,
deles não saberem de onde saiu, de qual varinha saiu o feitiço, sabe? Da relação que ele tinha com a irmã, que ele tinha com o Grindelwald, né? Ficou faltando isso pra gente entender, né? Eles só jogaram Aberforth lá e pronto, né? Se vira aí. É mais um daqueles personagens. Vai, passa recado e sai. Vai, passa recado e sai. Sem profundidade. E Sim. coisa que a gente sabe que não tem nenhum personagem em Harry Potter que é deslocado ou que não está ali por algum motivo. Todos têm. Sim. Tá? Essa é a grande magia desse mundo mágico. Todo personagem tem um motivo de ser. Ele não está ali só para fazer uma fala, não está ali só para uma cena. Ele está ali Sim. porque tem todo um motivo, né, por trás disso. Infelizmente, só nos filmes a gente não consegue perceber isso. O Harry já extremamente poderoso no Relíquias da Morte, fazendo coisas... Ele superou até o pai dele, inclusive apesar do pai dele ter morrido jovem, o pai dele era um grande bruxo também, e o Harry também mostrando todas as habilidades que ele já tinha nos outros filmes, mas ele tem até coisa mesmo que está no filme, né? Que aí eu acho que já é meio que um furo de roteiro. Que o Harry, quando ele entra na floresta, ele tá com a capa da invisibilidade, ele tá com a pedra da ressurreição. E ele tá com a varinha. Sim. Ele tá com tudo ali. Então ele é o senhor da morte, ele dominou a morte. E isso não ganha nenhum destaque, tipo, ele tá fazendo aquela caminhada ali como... Sim. Além de tudo, ele aceitou a morte, né? Então, tá tudo perfeito no time perfeito. E se você não for atento, você também não percebe isso. E outra coisa que eles fazem, que eles só fizeram no parte 1, que é aparatar, e não mostraram no filme eles aprendendo a aparatar. Tipo, e nem que eles podem aparatar, né? Não, e aparatar é uma coisa difícil de você aprender em Hogwarts. Eu não lembro qual livro que mostra eles aprendendo a aparatar, não lembro nem quem ensinou eles a aparatar. Tem num dos livros, acho que é no Cálice de Fogo. É no Cálice de Fôlego, no Cálice de Fogo, quando eles vão para a Copa de Quadribol, os gêmeos já podem aparatar, eles vão aparatando. Os outros, que ainda são menores de idade, não podem aparatar e tem que ir via portal. Sim. E aí tem uma cena deles em casa aparatando, tipo, do quarto para a sala, da sala para o banheiro, e a Molly, não, porque vocês sabem aparatar, vocês vão aparatar em tudo que é lugar. É a única menção. Sim, é a única menção. Depois disso não tem mais. Então, e no filme também, tipo, eles estão saindo do ministério, né, que eles foram lá pegar o colar da Dolores, disfarçados e tal, e aí eles estão fugindo do ministério, eles aparatam até o Rony Sdrúxia? É assim que fala? Como é que fala? Enfim, que ele se machuca lá, que tem uma palavra especial, que a Hermione fala, que eu esqueci. Estroncha. Alguma coisa nesse sentido, né? Mas Estrunchou. Isso. Que eles já aparatam. Então, assim, eles estão num nível muito grande de poder e o Harry muito maduro na hora que ele vai para o encontro do Voldemort, né? Ao encontro da sua morte, muito maduro, muito convicto do que iria acontecer com ele, né? E eu gosto mais da parte 2 do que a parte 1. Para ser falando dos filmes, eu gosto mais da parte 2. E na hora que ele vê o Snape morto, né? O Snape vira para ele e fala: "Você tem os olhos da sua mãe". Vindo do Snape, meu, incrível, me arrepiei. Não, essa para mim é a minha sequência preferida, apesar do meu preferido ser O Prisioneiro de Azkaban. Essa sequência do Snape, para mim, é uma das melhores do cinema, né? De todos os tempos, porque mostra o que era o personagem, mostra o que era a batalha que eles estavam vivendo, mostra o nível de proteção que era dado para ele, a duplicidade do Snape, a capacidade do Snape de amar e de odiar ao mesmo tempo, né? Essa coisa humana, né? Do ser humano. E tudo foi feito, cara, tirando os olhos da Lilian,
não eram azuis para ser iguais do Daniel Radcliffe. Né? Essa cena só não é perfeita por causa desse detalhe. Sim. Porque se o Harry tem os olhos da mãe, por que não acharam uma menina de olho azul? Ou por que não botaram a lente de contato na menina? A menina fez 2 cenas, gente. Não é que nem o Daniel Radcliffe, que era alérgico à lente de contato, então não podia botar o olho verde. Né? Então, por isso que o Harry Potter do livro tem olho verde e o do cinema tem olho azul. Todo mundo sabe disso. Sim. Mas você vai escalar uma atriz para fazer a mãe de um ator que tem olho azul e você passa 7 anos dizendo que tem os olhos iguais, poxa vida, bota... Ou pelo menos muda digitalmente, né? Sim. Já tem técnica para isso, né? Sim, sim. Mas é o único cena dessa cena. O que eu senti falta também foi do Hagrid na batalha, no Relíquias da Morte. O Hagrid, ele ficou sumido. Ele leva o Harry embora, né? Quando eles estão saindo da casa dos Dursley, né? Que todos se transformam e tal. Ele leva, não sei o quê. Ele até fala, sou eu que te trouxe para cá quando você era criança e nada mais justo do que eu te levar de volta. E depois ele não faz mais nada, não aparece não mais. Luta, né? Ele tá carregando o Harry, ok, mas faltou mais um, porque o Hagrid é um dos personagens mais importantes que a gente tem na saga. Ele era o único personagem que a J.K. Rowling sabia que não ia morrer, né? Ele e o Snape. Que ela sabia que os dois tinham que aparecer no final e ela sabia que o Hagrid tinha que aparecer no final carregando o Harry novamente. Né? Porque isso daí faz parte do ciclo, né, que eu falei. Ela fez vários ciclos. Ela fechou vários ciclos no Relíquias da Morte. Um deles é esse do Hagrid. O outro é o do Pomo de Ouro, aí Open and Close, né? Eu abro no fechamento, eu abro no fechamento isso, que também é uma brincadeira também, porque 1900, você falou, né, que o livro foi escrito em 96, 97, publicado em 98, 97. E na ficção, a batalha se passa nesse mesmo ano, 97, 98. Sim. Então, quer dizer, você abre quando está fechando, sim, né? Coisa muito, sim, louca, né? A cabeça dessa mulher é muito doida, né? Vamos reconhecer. É maravilhosa. Cara, maravilhosa. E uma coisa que eu queria, que eu não gostei, sinceramente eu não gostei, foi a morte da Bellatrix. Eu não queria que ela estourasse, eu queria que fosse igual no livro, que ela cai no chão, que o corpo dela cai no chão. Na verdade, a batalha toda, os caras explodem, né? Viram caquinhos. Mas isso não existe. Eles morrem com feitiços de Avada, né? Eles, sim, morrem com feitiços para matar. Então, sim, todos, sim, eles tinham que cair no chão. Mas resolveram esteticamente botar o pessoal para evaporar, para de repente não ter que lidar com tantos corpos. Uma coisa que eu não mencionei, que eu não lembro qual, eu acho que é no Relíquias que isso acontece, que eu comentei, não sei se foi em alguma coisa eu comentei com você, mas eu vou comentar pro pessoal aqui, que é a morte do Pedro. Por favor, isso é incrível também. Nossa, é inacreditável. Que assim, no filme, eles levam o feitiçozinho lá do Dobby. Tá bom, tchau, Pedro. Mas, e no livro, ele é para ele matar o Harry, e o Harry vira para ele e fala, viu, eu salvei a sua vida, você tem uma dívida comigo. E o Pedro pensa, o Pedro lembra, o Pedro se recusa a matar o Harry. Por ele se recusar a matar o Harry, a mão que o Voldemort deu para ele mata ele enforcado. É uma cena muito forte, que tinha que ter sido representada no filme. Até porque o Timothy Spall, né, Timothy Spall, fez um Pedro muito bom, sabe? A interpretação dele Rabicho, foi muito, né? bom. O Rabicho. O Pedro que virou Rabicho, né? Virou Rabicho. E como é que ele não teve uma morte digna no filme? A gente nem sabe se ele morreu, porque o Dobby não ia matar ele. Ele ficou paralisado lá, o Dobby não mata ninguém. O Dobby não ia matar ele. Sabe? Então, eu não sei o que passou na cabeça dos diretores quando eles fizeram isso. Eu queria muito ter visto essa cena. Assim como eu também queria ter visto a cena do Fred morrendo.
Sim. Só apareceu o corpo dele no chão. E, meu, era o Fred. Meu Deus, a sala precisa explodir. A parede caiu em cima do Fred. Coitado do Fred, pô, mostra o final pro Fred, gente. Coitado do Sim. Fred. E aí aparece. Aí, e mais uma coisa, que o Percy E a ficou de fora. redenção do Percy. A Então, redenção do Percy, cadê? a gente vê ele lá com a família, mas nem citam da redenção dele, nem falam nada. Como é que ele se aproximou, como é que ele voltou, porque no meio da batalha ele volta para a família. Sim. E também não Sim. aparece, poxa vida, que droga. A morte do Lupin. A morte do Lupin, da A morte Tonks. do Lupin e da Tonks. Sim. Né? A Tonks foi uma personagem que foi muito subutilizada na série inteira da TV, né? Sim. Do cinema. Ela tem um determinado momento em que ela perde o cabelo colorido, que é quando ela começa a se preocupar demais com o Lupin. Sim. Essas nuances ficaram de fora. E até o fato de que o Harry, ele era padrinho do filho deles, do Ted. Sim. Né? Então, tipo, os dois morrem e o Harry não fala nada, encontra com o fantasma dele, pô, vou cuidar do meu sobrinho. Sim. E o sobrinho some. Quando veio aquele adendo lá 19 anos depois, meu Deus, cadê o órfão? Que devia estar com o Harry. Sumiu o órfão. Coitado do órfão. E também a cena, eu gosto muito da cena que o Lúcio sai correndo da guerra. Nossa, isso é muito fantástico. Porque o Lúcio, a gente vê que ele estava barbudo, ele tava meio mal, ele estava perturbado, ele não queria mais fazer parte daquilo, ele não queria mais ser comensal da morte. Né? E ele viu que não tinha mais, ele viu que não ia dar mais em nada. Sim, sim. Até porque se ele visse que tivesse alguma chance deles ganharem, talvez ele tivesse ficado. E também... ele corre coisa. Porque ele realmente é aquele ser desprezível, sabe? Ele Sim. sabe que não vai estar do lado vencedor, então o que ele faz? Sai correndo. E outra coisa maravilhosa que salvou o Harry foi a Narcisa. A Narcisa mentiu pro Voldemort. Ela pergunta, o Draco tá vivo? Aí o Harry fala sim. Aí a Narcisa fala, viu, ele tá morto. Sabe, a Narcisa cuidou como se fosse o filho dela também. Né? Então a Narcisa era a única chance dela, né? Sim, a Narcisa teve um papel importantíssimo também na guerra nesse ponto. Eu acho que no fundo... Era a única chance dela de encontrar com o filho dela e do Voldemort não ordenar um ataque para destruir todas as paredes de Hogwarts ao mesmo tempo. Era Sim. que ele entrasse calmamente em Hogwarts. Então ela Sim. pensou tudo isso Sim. naqueles nanosegundos e sacou que era melhor era fazer ela mentir. Eu amei a batalha do Voldemort contra o Harry, ficou muito bem feito, eles voando por Hogwarts, não sei o quê, e ele vira para ele e fala, vamos, Tom, vamos acabar com isso do jeito que a gente começou, juntos. Aí eles caem da torre, mas eu queria também, outra coisa também, eu queria ter visto o corpo do Voldemort esticado no chão, e todo mundo em volta olhando pro corpo dele, e não virando um monte de papelzinho. No coisa. Sim, né? Porque foi assim na primeira batalha. Na primeira batalha, o corpo dele sumiu, a mente ficou perdida, até que 20 anos depois ele voltou. Sim. Exatamente. Então era melhor ter dado o corpo para ele ali. E todo mundo faz uma roda em volta dele e fica olhando pro corpo do Voldemort esticado no chão, né? E eu achei lindo a cena do Neville cortando a cabeça da Nagini, né? Ficou sensacional. E o que traz um outro questionamento. Quem era? Será que os dois eram o menino da profecia? Porque o Neville... A gente nunca vai saber. O Neville foi responsável pela morte do Voldemort também, né? Uhum. Ele trouxe o equilíbrio. Ele matou a última Crux. Sim. Né? E o Neville também é odiado pelo Snape por causa disso, porque o Snape sabia que qualquer um dos dois podia ser o escolhido, e se fosse o Neville, a Lily não tinha morrido. Então Exatamente. ele odeia o Neville por causa disso. E nem falam isso nem tá no filme. Ninguém sabe no filme que o Neville também é um dos meninos da profecia. Ninguém sabe disso. A profecia não é explorada, na verdade. Sim. Né? A profecia gira em torno do Harry. Fato. Eles nem falam que a profecia é da Trelawney, eu acho. Sim, sim. Eles falam que é porque quem fez a profecia foi a Trelawney? Não, ela só aparece na bola, na Ordem da Fênix.
Mas não aparece a Trelawney fazendo a profecia, né? Não, 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 não diz que é da Trelawney. não aparece, não aparece. Não aparece. Ela faz a do Sirius Profecia só. Ela faz a só do Sirius, do né? Rabicho, Do Rabicho? A gente acha que é o Sirius, mas é o Rabicho. Desculpa, do Rabicho, sim, sim, sim. Eu viajei aqui. E a cena final deles crescidos é lindo também. Tocando os filhos dele indo para Hogwarts e tocando a trilha sonora. Acho que é uma das cenas mais lindas de toda a saga. O encontro com o Malfoy também, todo mundo adulto, civilizadinho. Sim, ele olha pro Harry assim, ele tá com o filho dele, né, também. Louríssimo também. Sim, sim. E as memórias do Snape também, como foi mostrado no filme, eu achei lindo, maravilhoso, maravilhoso como foi mostrado. Não faltou nada, sabe? Aquela cena. Faltou Aí, os olhos da Lilian. sim, só os olhos da Lilian. Mas aí o Harry volta, aí ele senta nos degraus da sala do Dumbledore, tipo, sabe, meio em choque, ele não esperava, ele não sabia o que ele ia fazer. É incrível. Parte 2. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eles deram conta de bastante coisa. Talvez seja as coisas que fizeram falta. Quem sentiu, assim, teria dado uma nuance mais profunda, um pouquinho mais dramática. Mas eu acho que foi os que comprometeu menos. Até porque é o último também, né? Então não precisa mais pensar lá na frente. Como é que eles vão explicar isso lá na frente? Acabou, não tem mais o que explicar. Você já chegou a assistir dublado ou não? Parte 2. Sim, já assisti dublado, legendado. Eu acho muito engraçado na hora que o Voldemort vai matar o Harry, ele vai falar a Avada Kedavra, ele faz Avada Kedavra. Eu não sei o que aconteceu com a dublagem. A dublagem é incrível do Harry Potter, tá? Eu, tipo, sou dublador e eu tenho essa análise crítica. É incrível. Você tem lugar de fala, vai. Mas, assim, eu não sei o porquê que foi feito, que ele falou assim. Porque todo mundo zoa. A minha namorada zoa muito essa cena. Zoa muito, muito. Tipo, ele parece que ele tá sem dente. Ele fala, Avada Kedavra. É muito nada a ver. É muito nada a ver. Nada a ver. Opções dramáticas. E só fazer um adentro aqui. O dublador do Harry, o Caio César, ele faleceu em 2015. Ele era policial e dublador. Ele faleceu num confronto com a polícia no Rio de Janeiro. E ele gravou todos os filmes, desde a Pedra Filosofal até o Parte 2. E quando o Caio faleceu, eu achei muito legal o que a Jake fez. A Jake prestou uma homenagem para ele no Twitter, falando dos pêsames. E o Caio era um grande dublador. Eu tive o meu professor de dublagem já trabalhou com ele, que trouxe ele para o mercado, né? Trouxe o Caio para o mercado de dublagem. Falou que o Caio era um menino muito incrível. Então, fica aqui, são os 40 anos do Harry Potter e também nossa homenagem, o nosso carinho ao Caio César, que deu voz para ele aqui no Brasil. Sim, é uma identificação muito forte, né? Eu já escuto a voz, eu já sei que é o Harry Potter na televisão. Sim. É impressionante a voz dele, como casou com o Daniel Radcliffe, como casou com o Harry Potter, foi um trabalho realmente lindo e faz parte aí do Harry Potter 40. Sim, sim. Verdade. Um grande beijo, Caio, que você esteja com Deus, eu sei que está, em nome de Jesus. E Cláudia, falar rapidinho algumas coisas que aconteceram depois da Batalha de Hogwarts. Como muita gente não sabe que o Harry virou Auror. Depois eles terminaram, né? Voltaram para terminar lá depois. E o Harry virou Auror no Ministério. O Harry virou cartinha Virou. Do sapo de chocolate? Os três viraram cartinha do sapo de chocolate. Show! A Gina vira treinadora de quadribol, se não me engano. Ela vira treinadora de quadribol. Você sabia que a professora McGonagall jogava quadribol? Sério? Por isso que ela sacava rapidinho, quando o Harry é bom, pá. E ela estava tão envolvida com o Olivia Wood, ela cuidava do time de quadribol, porque ela foi jogadora de quadribol na juventude. Nossa, eu não sabia. Aqui tem informação? Boa.
boa. Da hora, da hora, da hora. Da hora saber disso. Continua. A única coisa que eu sei é que o Rony, ele entrou na sociedade no lugar do Fred, na sociedade Sim, com o George, na sim. loja. A única coisa que eu sei. A Hermione voltou, trouxe a memória dos pais dela de volta, né? E ela criou eu não sei se é uma associação de proteção a trouxas ou se é uma associação de proteção a quem é sangue ruim, né? Segundo o pessoal, a quem é mestiço. Ela criou Os algum tipo de mestiços. ela criou algum tipo de proteção aí pro pessoal que não era sangue puro. Uhum. Ela criou. O gêmeo nunca mais conseguiu fazer um patrono. Depois da, nunca mais conseguiu, porque todas as memórias Porque não felizes tem memória. é, Ai, gente. ele Ai, eu vou nunca mais chorar. conseguiu. Ele nunca mais conseguiu fazer um patrono. E eu acho que é isso assim de principal. O Harry virou uma Aurora, né? Ele já queria virar Aurora, ele falava lá para a professora, até no Enigma do Príncipe, a Minerva pega no pé dele que ele fica zoando demais lá na escola, aí ela puxa a orelha dele e fala: "Viu, você não quer virar Aurora? Você tem que estudar, você tem que parar de ficar brincando por aí, você tem que estudar." E ele vira Aurora. E eu acho que é isso de principal, assim. Não lembro mais se Eu tem tô alguma vendo que se eu informação. lembro também de alguma coisa, mas eu também não lembro, não. Eu sei que o George, ele, a despeito de não conseguir mais conjurar o patrono, gente, eu tô arrasada. Ele não consegue mais. Ele compra a Zuncos, ele compra as outras duas lojas de tricks que tem, uma a que tinha no Beco Diagonal e a de Hogsmeade vira uma grande rede Sim. de zoeira Weasley. E o Rony passa a trabalhar com ele no lugar do Sim. Fred. Sim, sim. Isso foi uma das poucas coisas que eu vi depois. Sim. É, Teve algumas coisas também na Cursed Child. Eu confesso que eu li, mas eu só li uma vez, então eu não lembro mais dos detalhes, não. Mas que também dão algumas dicas aí do que aconteceu depois, mas agora eu não lembro de cabeça. A gente pode fazer um outro Só. especial sobre isso outro dia. Sim, sim, sim. Você gosta de Animais Fantásticos? Gosto de Animais Fantásticos. Também gosto. Vou falar dele porque foi confirmado que foi mentira todo aquele rolo que ele se meteu do Johnny Depp, né? Foi mentira. Ele nunca bateu na Amber. Ela até está levando um processo por causa de difamação, não sei o quê. Mas o Johnny Depp tá fazendo um trabalho muito bom como Grindelwald, sabe? Ele tá trazendo um Grindelwald bem cínico do jeito que ele é, porque o Grindelwald é muito diferente do Voldemort, né? São vilões opostos, totalmente diferentes. E eu tô gostando muito do Grindelwald. E tô gostando do Jude Law como Dumbledore também. Havia uma grande torcida que quem fizesse o Dumbledore fosse o filho do Richard Harris, né? Que é um ator que fez, eu esqueci agora o nome dele. Ele fez o Sherlock Holmes do Guy Ritchie. Ele fez Mad Men também, e ele é muito parecido com o pai, então ficaria Uhum. uma bela referência, né? Mas eu acho que o Jude Law tá inigualável também, tá Sim. muito, muito bom. Essa batalha que vai ter entre o Dumbledore e o Grindelwald, eu creio que vai ser muito legal. Vai ser muito bom. Muito bom. Cláudia, acho que é isso então. É isso, né? Se deixar, a gente fica aqui até amanhã, e esse não é o objetivo. O objetivo é só homenagear os 40 anos, a adultice plena do pagador de contas, pai de família, Harry Potter. Do Harry Auror, James Potter. Harry Auror, James Potter. Harry Órfão, James Potter. Nome e sobrenome completo, porque a ocasião merece. órfão, filho de muitas mães, né? Filho de Né? muitas mães, porque muitas mulheres fizeram o papel da Lilia na vida dele ao longo de toda a história dele, né? E também Nossa, e como? muitos pais também, porque muita gente ajudou ele, né? É Então, verdade. ele foi órfão de sangue, mas de coração e consideração ele teve muitos pais e mães por aí ao longo da trama. É o que a gente deseja para toda criança, né? Que tenha
que tem a sua família de uma forma ou de outra e que saiba reconhecer amor nessas famílias, né? Eu acho que são as pequenas e grandes lições que a gente tira daí. O Harry perdeu a família dele 10 anos depois, no Halloween. Perdeu a família dele no Halloween, 10 anos depois ganhou outra família, que foi no Halloween onde ele salvou a Hermione e consolidou a amizade dele com o Rony e a Hermione, e foi adotado pela família do Rony, e foi adotado pela casa de Grifinória. E eu acho que é essa mensagem de esperança aí, de amizade e de confiança que deixa, né, esse legado literário deixa pra gente, né? E agora uma referência cristã que eu enxerguei no Harry Potter é todo o conflito de escolhas, né? Que realmente, isso é uma frase do Sirius, mas isso é bíblico também, que todos temos luz e trevas dentro de nós, né? Basta a gente escolher o caminho que a gente vai seguir. Nós temos o caminho de luz e o caminho de trevas. E a gente vê muito isso isso para mim é um fundamento cristão, e a gente vê muito isso no Harry Potter, as escolhas que as pessoas fazem. O Draco fez uma escolha que poderia ter levado ele para um lado muito pior, só que no fim ele trocou a escolha dele e se tornou uma pessoa incrível, né? Então, tem essa questão das escolhas também. Tudo que nos resta é decidir o que fazer, né? Sim. Vai chegar um momento em que teremos que decidir entre o que fazer, entre fazer o certo ou fazer, como é que é? Fácil. O que é fácil. Sim. Né? É isso Sim, daí. sim, com São certeza. escolhas, é verdade. Eu acho que a grande mensagem aí são as escolhas. Sim. Cláudia, E a obrigado, gente escolhe viu? amar. Sim. Eu que agradeço, Guilherme, pela parceria, entrar nessa aventura maluca, Bom né, de demais. tentar fazer essa homenagem, essa conversa. Espero que quem estiver assistindo goste também. Escreve para a gente, interage lá no Procrastination, que a gente vai estar sempre com alguma coisa de Harry Potter lá para vocês. Com Para a certeza. gente e para vocês. Com certeza. E antes da gente encerrar, não é só aniversário do Harry Potter, mas é aniversário da J.K. Rowling também. Fica aqui o nosso parabéns e o nosso muito obrigado por ter trazido ao mundo essa saga que mudou a vida de tanta gente e também que trouxe o amor da minha vida. Não é só Harry Potter, mas a minha namorada também, que trouxe o amor da minha vida. E com certeza ela vai assistir esse vídeo. Então, Gabi, beijo para você. Beijo, Gabi. E, pessoal, obrigado mais uma vez. Muito bom estar aqui com vocês. E lembre-se, mal feito, feito.